10, Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Senhor, eu te louvo, agradeço pela oportunidade. Peço o favor de Deus na minha vida, o sangue de Jesus seja sobre a minha vida, porque pecador eu sou, mas é o teu sangue que me justifica. Que o Espírito de Deus tenha a liberdade de usar a minha boca para falar com os meus irmãos, que eu seja instrumento do Senhor para trazer a tua palavra do modo mais simples, Pai, para que eles entendendo, eles a pratiquem. Amém? Já está aqui, né? Ó. Você já conhece, nós vamos falar hoje sobre o cego de Jericó, né? Uma passagem conhecida. Alguns evangelhos falam de 2 cegos, mas o Senhor tratou comigo nesse aqui, onde traz o nome do cego, que é Bartimeu. Já lembrando você que é Bartimeu, porque ele era filho de Timeu, tá? Então, por isso que ele tem esse nome aí. Vamos embora. Depois foram para Jericó. E saindo ele, né, na minha versão, aqui vai falar Jesus já, então você já entendeu. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre atitudes de fé que geram milagres. Nós estamos no milagre urgente, né? O último elo. Eu estava ali falando com o nosso pastor, aí ele falou assim que pode destacar os 3 para colocar na salva a hora que as companheiras diaconisas passarem. Tá? Aí você coloca nome de familiar e coloca aí. Então, aqui está falando de um homem. Eu não sei o motivo que esse homem saiu para ficar para a rua mendigando, porque ele tinha família. Né? Não vou entrar nesse porém da vida dele, mas a Bíblia fala que ele estava ali sentado, mendigando, né? Você sabe o que é mendigar? É pedir esmola, né? Estava ali sentado. E ele ouvindo que era Jesus que vinha. Então, olha, a Bíblia é tão clara quando ela fala. Quando eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus, né? E aqui fala assim, ó, e ouvindo que era Jesus, ou seja, ele já tinha ouvido, né? E aí, quando falou, viu, é Jesus que está vindo agora, ele ficou esperto, porque ele já tinha ouvido. Eu acredito que esse homem pensava assim: nossa, se esse tal de Jesus de Nazaré passasse aqui, eu ia atrás dele para ele me curar. Mas aqui, quando ele ouviu, ele já que era Jesus, né? Precisamos, todos nós, gente, temos problema. Aquele homem precisava de um milagre urgente. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, não fala se ele já nasceu cego, tá?
Não fala nada, só fala que ele era um cego sentado à beira do caminho, mendigando, ou seja, ele tinha um problemão, ele tinha uma dificuldade, porque aquilo impedia ele de trabalhar, aquilo impedia ele de se locomover, ele sempre tinha que depender dos outros, então ele precisava de um milagre urgente, tá? Precisamos ter atitude diante das dificuldades. Muitas vezes nós temos alguma dificuldade, alguma situação e não temos atitude. Quantas vezes Deus está falando conosco e fazemos de conta que não é conosco? Quantas vezes, irmãos, Deus fala comigo, com você, e nós fazemos de conta que não é conosco? Nós fazemos aquela carinha da egípcia, né? Parece que está falando, mas faz de conta que não é comigo. E aí nós não tomamos a atitude necessária para que aquela dificuldade, aquela situação se resolva. Porque Deus só resolve a situação na nossa vida em parceria. Ele não vai fazer nada sozinho. Eu já falei isso. Você olhar a Bíblia, toda a situação de milagre, de mudança na Bíblia, era Deus e o homem. Quando eu falo Deus e o homem, a mulher está incluso, tá? Senão as irmãs acham que eu estou fazendo acepção de pessoa. No verso 47, aquele homem ouviu falar, né, que era Jesus, porque com certeza ele estava esperando que um dia Jesus passasse naquele lugar que ele ficava, para que ele pudesse buscar o milagre dele, então ele ficava atento, tá? Para que ele pudesse falar com Jesus para ele ser curado. Quando ele ouviu que Jesus passava, o que ele começou a fazer? Ele começou a clamar, porque diferente daquela mulher, com toda a dificuldade que ela tinha, ainda ela andava. Ele não tinha como, estava cego, como que ele ia saber? Você já experimentou ficar no escuro? É terrível, e ainda a gente tem um pouco de noção da casa da gente, de onde estão as coisas, então a gente vai apalpando. Agora ele não tinha noção de nada, ele estava sentado pedindo esmola, não estava enxergando nada, ele só estava ouvindo um barulho. Aí alguém falou, olha, Jesus de Nazaré vem vindo. Ele falou, eu não vou sair correndo porque eu não sei a direção. O que ele fez? Ele começou a clamar ao Senhor, tá? Primeira coisa, você tem ouvido de Deus. Segunda coisa, clamar. Terceira coisa que nós vemos no verso 47 aqui. Ele reconheceu quem era Jesus. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Primeiro, ele é o nosso Salvador. Segundo, ele é o nosso Senhor. Muitos só querem Jesus como Salvador e não quer Jesus como Senhor. Mas aqui a gente vê a atitude desse cego quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava reconhecendo quem era Jesus. E ele estava pedindo o quê? Misericórdia. Ou seja, eu preciso de um milagre urgente. Tem misericórdia de mim. Ele clamava, ele não teve vergonha, né? Então aqui no verso 47 a gente já vê aqui. Ouviu? Começou a clamar e reconheceu quem era Jesus. Você tem reconhecido quem é Jesus na tua vida? Ou Jesus é como o livrinho da Avon, que quando você precisa de um produto, você vira lá, escolhe o produto e manda para a revendedora pedir para você. Jesus, ele não é aquele que te salvou para depois você achar que ele vai ser aquele que você só busca ele quando você precisa. Jesus tem que ser mais que isso na minha vida e na tua vida. Jesus tem que ser mais do que o seu time de futebol. Jesus tem que ser mais do que aquele cantor, aquela pessoa que é de algum grupo aí, que você gosta, que você não vê limite para pagar, porque às vezes a pessoa, ela não tem dó de dar R$500 num show, mas ela tem dó de dar R$100 de oferta na igreja. Porque a mente dela está enganada que o dinheiro é para o pastor. O dinheiro não é para o pastor. Ainda que se o pastor se dedica só à obra de Deus, a Bíblia diz que o obreiro é digno do salário que ele recebe. Porque ele vive pela fé, mas ele come, ele bebe, ele tem família. Então ele tem que ter um salário também, né? Aí a gente vai ver aqui no verso 48. Muitos
Deixa eu ver aqui que eu vi. E muitos repreendia. O que eu escrevi aqui, meu Deus? E muitos repreendia para que se calasse. Quando a gente vê isso, multidão, né? A multidão na nossa vida, ela só serve para uma coisa, para querer impedir nós de chegar até Jesus, para impedir nós de buscar o nosso milagre, para impedir nós de ter relacionamento com Deus. E aqui a multidão repreendia, mandava que ele ficasse quieto, que ele parasse de gritar, que ele parasse de clamar. Então aqui no verso 48 a gente vai ver isso. Mas aqui a gente vê o quê? Que esse homem, ele insistiu. Quanto mais mandavam ele parar, mais alto ele gritava. Então a gente vê aqui insistência. Vocês lembram que nós estamos falando de atitudes de fé que geram milagres? Então a gente já viu aqui, né? Que ele ouviu, que ele reconheceu quem era Jesus, que ele clamava. Agora eu estou falando para vocês que ele era um homem insistente. Ele não se intimidou com as pessoas mandando ele ficar quieto e parar de gritar. Pelo contrário, ele gritava mais alto ainda. Então a gente vê insistência. E depois a gente vê perseverança. E quantas vezes eu e você, porque os outros falam na nossa mente, ou as pessoas falam, você está perdendo tempo, você vai fazer campanha, você vai no culto de oração, você vai em célula, você vai no culto de domingo, de manhã. E a gente pega e dá ouvido para a multidão. Quando nós damos ouvido para a multidão, a gente deixamos de ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus deseja que nós façamos, para fazer o que os outros querem. E aqui esse homem, ele não deu ouvido, ele continuava clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que hoje é o último dia da campanha do milagre urgente. Mas você não deve desistir de buscar pelo teu milagre urgente, enquanto ele não chegar. Você tem que ser uma pessoa que insiste e ter perseverança. Porque a perseverança faz o milagre acontecer na nossa vida. Lembra que o pastor falou, e eu também gosto dessa passagem de Lucas 18? Aquela mulher que incomodava aquele juiz, né? O juiz iníquo. O juiz que não temia ninguém, nem a Deus aquele juiz temia. Mas aquela mulher perturbava aquele homem, que ele teve que atender aquela mulher. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Se aquele homem, sendo mau, sendo quem ele era, ele cedeu e ouviu aquela mulher, pela persistência dela, Deus espera que nós sejamos pessoas que insistem, tenhamos perseverança naquilo que nós estamos buscando. Amém? Coloca para mim, Vitor, Isaías 49:15. Eu gosto muito desse versículo. Isaías 49:15. Irmão, Deus sabia, Jesus sabia o que aquele homem precisava. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Sabia, porque ele já estava vendo a condição daquele homem. Que ele não se locomoveu até ele, mas ele só gritava, né? Então eu quero aqui, ó. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? O profeta está falando, Deus está colocando isso para ele falar. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Coloca o verso 16 também. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Amém? Então, Deus sabe o que eu e você precisamos. Mas Ele espera ver se nós vamos clamar. Se nós vamos insistir. Se nós vamos persistir. Porque tudo aquilo que não tem um trabalho, não tem uma insistência, não tem uma persistência, a gente não valoriza. Por isso que você e eu, quando oramos por salvação de alguém, a hora que essa pessoa for salva, nós temos que prosseguir orando e intercedendo. Por quê? Salvação não é algo fácil, eu já falei aqui. Hoje em dia você compra um carro, porque cartão de crédito compra qualquer coisa. Mas uma pessoa para ser salva é somente com o agir do Espírito Santo na vida dela.
Porque ela tem o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, às vezes essa pessoa ela tem que chegar no fundo do poço para depois ela reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. Amém? Mas o Senhor diz nesta palavra que Ele é uma mãe, não esquece, mas estamos falando de uma mãe, né? Então vamos falar de uma mãe, tá? Não de algumas mães que a gente vê na televisão aí, né? Que pega o filho, joga, põe numa lixeira. É de uma mãe. Deus está comparando o quê? Pode uma mãe esquecer do filho que ela gerou e ela ama? Pode até ser que ele esqueça, mas ele não esquece. E ele diz que ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. Agora imagine o tamanho que é a palma da mão de Deus. Porque tem o meu, tenho da Marlene, tenho da Rita, tenho da Rose, tenho do Edivaldo, tem da Rô, tem da irmã Magna, tem do Dito, tem da... Todo mundo que está aqui, o nome está gravado na mão de Deus. Olha que bênção, queridos. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. O que tem tentado te calar, irmão? O que tem tentado te calar, irmã? Tem muitas coisas que tentam nos calar na nossa caminhada com Cristo. O medo é uma delas. Sabe por quê? Quando a gente começa a orar, as pessoas falam assim, nossa, desde que eu comecei a orar, tudo piorou. Então, eu estou com medo, não vou orar mais. Quero te dar uma notícia. Se piorou, é porque Deus está trabalhando. É uma notícia boa. Então, não deixa o medo te calar. Continua orando, continua clamando. Porque o que o adversário faz quando você ora? Ele vê onde você não vê. Você sabe que nós temos 3 céus. Tem o céu que fica Deus, tem um outro céu e tem o céu que você vê. E a Bíblia fala que tudo que é meu e que é seu está nas regiões celestiais. E quando eu e você começamos a orar, começamos a clamar, começamos a interceder, os anjos vêm trazendo, mas tem a legião dos que não são anjos querendo impedir. É só você ler lá o livro de Daniel. Então, o que o inimigo faz? Ele faz a coisa ficar pior aos nossos olhos. Quando piora, é porque Deus está trabalhando e a sua vitória, o seu milagre está mais perto do que você imagina. Então, não deixe o medo te calar. Outra coisa que quer te calar, o desânimo. Por que o desânimo quer calar? Porque você fala, já fiz campanha de milagre urgente, porta aberta, família no altar de Deus, muralha de Jericó, já fiz todo tipo de campanha, já fiz 10 correntes dessa aqui, já formou 2, 3, 4, 5 correntes e nada acontece, estou desanimado. Não deixa o desânimo te calar. Não deixa o desânimo fazer você querer parar de buscar o teu milagre urgente, de ficar clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, traz o meu milagre à existência. A preguiça, irmão. A preguiça é triste, a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Quantas vezes você deixa de vir buscar a palavra? Não estou dizendo buscar Deus, porque Deus você deve buscá-lo na sua casa. E onde você estiver, você pode buscar Deus. O próprio Jesus falou, entre no teu quarto, feche a porta e vá falar com o teu pai em secreto. Mas aqui, quando nós nos reunimos para receber uma palavra, entendeu? Nós estamos todos juntos. E a palavra diz que onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Cada um com uma situação a ser resolvida, mas todos buscando na mesma fonte que é o Senhor. Vem a preguiça. Mas vai alguém ligar para nós? Ai, vamos num churrasco. Ai, vamos em tal lugar. Ai, eu vou mesmo, eu estou com preguiça de ir na igreja, mas quem sabe eu relaxo, né? No próximo culto eu vou. A gente pega e deixa de vir para ouvir, por causa da preguiça. Mas a preguiça desaparece quando aparece alguma coisa que é para alimentar essa carne. Né? Que alguns têm muito, que nem eu, outros têm menos, né? Aí desaparece a preguiça. Né? As pessoas. Você quer ver alguém que quer seu bem? Quem te incentiva a estar na igreja? Quem te incentiva a estar buscando Deus? Quem puxa a tua orelha quando você não vem ao culto? Tem pessoas que não gostam, Wesley, que o líder de célula ligue, pergunte, pisque no zap, por que você não foi na célula? O que aconteceu que eu não te vi no culto? A pessoa,
ela está com a mente dela tão presa que ela, em vez dela falar, olha que benção, se importou comigo no meio de tanta gente que tinha ali na célula, viu que eu não fui no culto, eu faltei da ceia, perguntou por que eu faltei da ceia. Não, a pessoa fala, cuida da sua vida, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero. Você vê a diferença quando a pessoa está convertida, ela se alegra porque alguém se preocupou com ela, Marlene. Ela se alegra porque alguém sentiu falta dela. Então você tem que olhar as pessoas, porque tem pessoas que não querem que você se aproxime de Deus. Quanto mais você se afastar de Deus, é melhor para ela. Quem tem feito você calar a circunstância? Não vou mais clamar, não vou mais no culto, não vou mais fazer campanha, porque a circunstância piorou e além daquela que eu já tinha, surgiu mais uma. Já viu aquele ditado, quando está ruim pode piorar? E pode piorar mesmo. Você pode estar só com uma enfermidade, daqui a pouco dá um problema no casamento, um problema com o filho, um problema na área da finança, o carro quebra, o cachorro fica doente. Pode piorar mesmo. Mas isso não é motivo para você deixar de continuar clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não desista, querido. Não desista do seu milagre. Talvez acabe a campanha, semana que vem tenha gente que vai vir falar, pastor, o milagre que eu estava buscando urgente já aconteceu. Mas vai ter outras que não. Mas não quer dizer que Deus não está trabalhando. Repita comigo. Você vai fazer assim, vai bater no seu peito. Vai falar assim, eu não vou desistir. Com força, gente. Vamos. Eu não vou desistir. Tá? Que aquele cego, ele não desistiu. Nós devemos aproveitar enquanto nós podemos buscar a Deus, queridos. Coloca para mim, Vitor, Isaías 55, verso 6. Uma vez eu fui fazer uma visita para uma pessoa, quase igual o pastor, quando ele contou daquela pessoa que ele foi no hospital, a pessoa ficou bem, não veio agradecer, depois ele foi de novo. Só que eu sou mais... Pastor é um gentleman, né? Eu já não sou. Eu fui visitar a pessoa, tudo, Deus operou. Aí depois, quando eu fui de novo, se eu ficar boa, eu vou na igreja. Eu falei, pare, pelo amor de Deus, me perdoe, mas você não vai. Você não vai, porque você já ficou, Deus já tirou, você não foi, agora de novo essa conversa, né? Então, tem gente que é assim. Quando está ali na cama, quando está ali, né? Fala que vai, mas nem vai. E Deus sabe que não vai. Então é muito melhor a pessoa ser franca, né? Então nós devemos buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Ou seja, né? Vai chegar o tempo, não vai ter igreja para nós entrar. Nós já estamos vendo que a coisa está ficando preta, gente. E eu não estou te assustando. Você está acompanhando. Aqui no Brasil mesmo, eu não lembro o estado, mas não pode mais falar Deus abençoe. Vocês viram o pastor falando aqui, que não pode falar de Jesus, e aqui no Brasil vai ser considerado crime. Então vai chegar a hora que não vai ter igreja para nós reunir assim. Ai, pastor, o que você está falando? Eu estou falando porque a coisa já está pegando. A gente tem que estar com a Bíblia. Né? Então, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Quando você tem saúde, vem para o culto. Porque a hora que você estiver lá na cama, eu queria tanto ter saúde para mim ir na igreja. A hora que você tiver com uma circunstância que o seu corpo não pode vir, não, mas quando pode, venha. Busque o Senhor enquanto pode. Busque o Senhor enquanto pode. Porque nós não sabemos do nosso amanhã. Não pare de buscar o Senhor. Em Apocalipse 3:20, fala o quê? Coloca aí, Vitor. Eu gosto que eles leiam para não sair abobrinha da minha boca. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Jesus está batendo, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus fala que quer entrar, mas quem abre é nós. Porque Jesus, ele não é como o diabo, o ladrão, que ele arromba e entra. Ele espera que nós abrimos para que ele entre e sente. Jesus, ele não é... Eu brinco, eu converso muito com a Ilma, eu falo que Jesus, ele não nos força a nada. Quem ali não pede licença, não espera ser convidado, é o adversário da nossa alma. E que quantas vezes nós damos ousadia para ele fazê-lo, né? Através do pecado que a gente ali dá uma ajuda para ele, através do pecado, né? Que a gente pratica e ele entra e... Então, abra a porta do seu coração, Jesus quer entrar, e quando Jesus entra no nosso coração, os milagres acontecem. Ai, pastora, mas eu já estou na igreja, eu já sou batizado, eu já sou líder, mas... Muitas vezes você não deixa Jesus entrar no seu coração. Porque quando Jesus entra no nosso coração, ele começa a ver tudo o que precisa ser tirado, né? Ele olha ali, ele vê uma ervilhinha da falta de perdão, ele vê ali uma ervilhinha da mentira, ele vê ali uma ervilhinha da incredulidade, ele vê, eu estou usando a ervilhinha, tá? Que antigamente se falava, tem uma ervilha atrás da porta, que é uma coisa bem pequenininha. Então, quando ele entra e ele olha, ele fala, eu quero limpar. Por isso que muitas vezes nós não deixamos Jesus entrar. Nós precisamos deixar Jesus entrar. Vamos embora aqui de novo no homem. Eu quero falar aqui em Isaías 64:4. Vocês estão vendo que Deus me deu bastante versículo hoje? Porque o que traz milagre na nossa vida é a palavra. Não é eu que vou fazer milagre na sua vida, porque Deus diz assim, eu velo por cumprir a minha palavra. Eu não velo por cumprir o que a Kátia fala. O que está na Bíblia, eu vou cumprir. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você esperar em Deus, buscando Ele, clamando, reconhecendo quem Ele é, insistindo, persistindo, Deus está trabalhando a favor do teu milagre. Continue esperando nele. Não queira fazer com a sua mão, não queira fazer com o seu entendimento, não queira fazer com a sua axiologia. Porque Deus trabalha no fruto do Espírito nosso. E uma coisa que eu acho que 99% do cristão precisa é o fruto da paciência. Porque nós não temos paciência de esperar Deus fazer. A gente sempre arruma um jeitinho e o nosso jeitinho sempre faz a gente quebrar a cara. Quer que eu lembre de alguém que fez isso? Abraão e Sara. Abraão tinha uma promessa que ia ter um filho. Mas ele deu ouvido para quem? A mulher dele, o que ela fez? Vai deitar com Agar. Deitou com Agar, teve quem? Ismael, porque não teve paciência. E está confusão até hoje lá. Depois teve que esperar mais um tempo, até que Isaac nascesse. Por quê? Porque deu ouvido para Sara e porque não teve paciência. Porque se Deus tinha dito para Abraão que ia dar um filho para ele, e desse filho... mostrou até o céu, mandou ele olhar para o céu e ver as estrelas, se ele conseguia contar. Depois falou da areia, que era muita coisa que Deus ia fazer. Mas Abraão teve paciência, além de não ter paciência, na realidade ele tinha, né? Só que ele deu ouvido para a mulher dele. Você está vendo o que é dar ouvido para os outros? Você sai fora do que Deus tem para a sua vida. Você sai fora do que Deus está fazendo na sua vida. Então, não dê ouvido para as pessoas. Dê ouvido para aquilo que Deus está falando com você. E Deus está falando nesta manhã que Ele trabalha por mim e por você. Que Ele está atento a tudo. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento de trazer o nosso milagre urgente à existência. Aquele cego, o cego Bartimeu, foi ali porque já fazia muito tempo que aquele homem estava cego. E ele precisava dar uma mudada de vida na vida dele. No verso 50 nós vemos aqui, e ele lançando de si a sua capa, né? Ele tomou uma decisão ali, uma decisão de mudança, tá? Ele lançou a capa. A capa naquela época, ela, ali no caso, a capa não significava coisa boa, é diferente da capa do profeta Elias. Lembra quando Eliseu falou que queria a porção dobrada?
O que o profeta falou para ele? Então, Elias, fica de olho. Que a hora que eu for arrebatado, o que aconteceu? Ele catou a capa do profeta Elias. Aquela capa, ela tinha uma unção, na qual foi passada em dobro para o profeta Eliseu. Tanto que a Bíblia fala que ele fez mais milagres do que Elias. Tá? Mas aqui a capa simbolizava várias coisas na vida desse mendigo, né? Então ele tomou uma decisão, ele lançou a capa da incredulidade, a capa do pecado, a capa da falta de perdão, a capa da zona de conforto, porque ele teve que ficar de pé, tomou a decisão ali. Só que ele não tomou só a decisão. Aí no verso 50, na parte B, ele se levantou e foi ter com Jesus. Ele tomou uma atitude imediata. Porque muitas vezes eu e você fala assim, eu vou tomar uma decisão da minha vida, mas continua sem fazer nada. Você tem que tomar a decisão e ter atitude. Eu vou tomar a decisão de emagrecer. Sou eu, tá, gente? Mas eu não tomo atitude de fazer caminhada. Minha companheira ali, Silvinha, já me convidou. Eu tenho que tomar a decisão, mas eu tenho que, junto com a decisão, tomar atitude. Eu vou tomar a decisão que nesse ano de 2023 eu vou guardar dinheiro. Qual que é a sua atitude? Separar R$50 que seja no mês e pôr na poupança. Então é decisão com atitude. Aquele homem, ele tomou uma decisão, arrancou aquela capa, não quero mais essa capa nojenta, essa capa que simboliza que eu tenho que depender dos outros, eu tenho que depender da boa vontade dos outros, da ajuda dos outros. Jogou a capa e depois ele tomou atitude, se levantou e foi ter com Jesus. Você tem que tomar, se você quer mudança na sua vida, não adianta falar, eu quero mudança na minha vida, eu vou ter mudança na minha vida, mas não toma atitude nenhuma, vai ficar parado com a capa do vício, com a capa da insegurança, com a capa da depressão, com a capa da opressão, com a capa da incredulidade, no meio do caminho. Então você toma a decisão e toma atitude. É decisão com atitude. Não adianta você falar, eu sei que eu tinha que fazer isso na minha vida, mas não faz. Ninguém vai fazer para você. Ninguém vai fazer. Eu falo por mim. Tem situações que eu falo, eu vou tomar uma decisão sobre esse assunto. Mas eu não tomo atitude. Aí no outro mês eu vivo a mesma história. Aí nem adianta eu falar com Deus, porque Ele vai falar assim, você já sabe a atitude que você tem que tomar, e não toma. Então nem eu posso te ajudar. Se aquele cego não tivesse tirado a capa, não tivesse se colocado em pé, ele estava lá até hoje. Até hoje ele estava lá, cego pedindo esmola. Então você viu que você tem que tomar uma decisão de mudança, mas também tem que tomar atitude. Tomou a decisão, qual atitude que eu tenho que tomar? Preciso melhorar minha saúde. Estou decidida. Qual atitude que eu tenho que tomar? Mudar minha alimentação. Não, eu quero mudança na minha vida espiritual. Eu quero crescer. Esse ano eu vou para o culto de oração, vou ser batizado com o Espírito Santo, quero falar em línguas, quero receber o dom de variedades de língua. Que decisão maravilhosa, mas que atitude você está tendo para que isso aconteça? Não, eu quero entender a Bíblia. Para entender a Bíblia, primeiro você tem que começar a ler ela. Aí, conforme você lê ela, o Espírito de Deus vai dando entendimento para você e sabedoria. Tomar decisão sem atitude é a mesma coisa que ter um carro na garagem sem gasolina, para nada serve. Então, toma decisão e junto com a decisão, atitude. O que você quer que Jesus faça? Aquele homem, ele tinha certo, ele queria enxergar. O que você quer que Jesus faça? Isso é um assunto seu e de Jesus, não é meu. Eu já falei, eu estou desde 2006 com o mesmo milagre urgente. Quando Jesus fala, Kátia, o que você quer que eu faça? Quero a salvação da minha família. Já virei até repetitivo. Toda campanha minha é salvação. Toda campanha minha é salvação. Toda campanha minha é salvação.
Ai, mas você não quer uma casa grande, linda, maravilhosa? Quero, mas não é prioridade na minha vida. Eu já louvo a Deus de não ter que pagar aluguel. Isso para mim já é uma bênção. Ah, mas você não quer ter mais 2, 3 casas para você alugar e viver de aluguel? Quero, mas a minha prioridade é ver meus filhos salvos na presença de Deus e os meus 13 netos salvos em Cristo Jesus. Que eu brinco toda vez, Senhor, não me recolhe antes de ver pelo menos um neto meu pregando a sua palavra. É isso que eu peço para Deus, dos 13, eu tenho 13. Que Deus salve os 13, já é o número de Deus mesmo, 13, né? Eu quero, lógico que eu quero ter 3, 4 casas e viver de aluguel. Né, Magna? Já pensou? Todo mês caindo na sua conta, né? O Pix. Mas, então, o que você quer? Porque às vezes a gente chega para Jesus, um dia a gente quer a salvação do marido, outro dia a gente está com raiva, não quer mais. Um dia a gente quer a salvação do filho, outro dia não quer mais, da sogra, da tia. Enfim, daqui a pouco, eu quero uma coisa, no outro dia não quer mais. Aquele homem queria enxergar. Ele podia ter pedido o quê? O senhor podia bem me dar, né, uma sacola cheia de dinheiro, assim eu não precisava ficar pedindo esmola. Não é, Rô? Aí eu tomava banho, punha uma roupa bonita, comprava um Ray-Ban. Ninguém nem ia saber que eu era cego, né? Comprava um cachorro daqueles guia. Olha que chique, que cego chique, né? Mas não. Ele sabia que se Jesus desse a visão dele, ele poderia tomar banho, trocar de roupa e procurar um trabalho. Então, o que você quer que Jesus faça para você? Porque às vezes a gente chega com tanta coisa e a gente não pergunta, Senhor, coloca no meu coração qual é a prioridade que eu tenho que pedir para o Senhor, para que o Senhor faça na minha vida. Né? Isso é você e Deus. Mateus 6,33, coloca aí, Vitor. Muitas vezes a gente buscando muitas coisas com Deus. Não é pecado buscar nada material, irmão. Não é pecado. Não é pecado você pedir para Deus te dar cliente, porque eu peço, porque eu tenho conta para pagar e eu vivo nesse mundo, e eu tenho que pagar água, luz, internet, tudo. Tá? Para variar, ainda arrumei 2 situações, 2 cachorrinhas que me dá gasto também. Então, se eu quero cachorro, eu tenho que cuidar. É que nem quem quer filho, né? Não quer gastar? Mateus 6,33. Então, eu preciso. Não é pecado, mas não pode ser prioridade. Mateus 6,33 vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você vai ver dos versículos para cima, vai estar falando sobre a nossa preocupação com roupa, com sapato, com comida, com carro, com casa, com relógio, com celular. Está falando. Olha os versículos acima, antes desses. Mas aí Mateus fala, preocupa primeiro com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas que você não vê. A sua intimidade com Deus deve estar em primeiro lugar. O seu relacionamento com Deus, irmão, traz experiência. Quando a pessoa tem relacionamento com Deus, ela tem experiências com Deus. O que é experiência com Deus? Você está ali numa situação que para você é de derrota, é de morte. Lembra de Daniel na cova do leão? Por que ele não foi comido pelo leão? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Aí ele teve aquela experiência de não ser comido por aqueles leões. Ainda eu brinquei na célula passada, que aqueles leões, quando alguém já recebia a sentença de cova, né, Cristiano? Nós comentamos na célula, né? Eu acredito que o rei falava, a sentença para Marlene vai ser sábado. Na quarta-feira, os leões já ficavam sem comer. Para a hora que a Marlene caía lá, não sobrava nem os cabelos da Marlene. Entendeu? Mas Daniel, ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. E isso traz experiência. Pessoa que tem relacionamento, intimidade com Deus, tem experiências com Deus. Ela vai viver aquilo que Isaías fala. Passará pelo fogo, mas não vai ser queimado. Passará pelas águas, mas não vai se afogar. Deus não vai livrar ela da fornalha, mas vai livrar ela na fornalha. Lembra que o pastor pregou sobre os 3? Então busque primeiro isso.
E as demais coisas não tem como você não ter. Que a Bíblia diz que você e eu não vamos ter falta de nada. Ou seja, falta das coisas que precisamos para viver aqui nessa terra. Vamos lá. Como que você tem que se apresentar a Deus? Como que eu e você temos que nos apresentar a Deus todo o tempo e fora de tempo? Isaías 51, 17. Isaías não, Salmos. Eu ainda estou com o cego Bartimeu, viu? Nessa manhã vai falando aí com Deus. Salmo 51, 17. Vai falando com Deus para Deus abrir os seus olhos. Já ouviu aquele ditado? O pior cego é aquele que não quer ver? Que às vezes a coisa está ali, Deus está mostrando, a situação está mostrando, tudo está mostrando e você não quer ver. Por isso que tem esse ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Esse homem, apesar de cego, ele estava enxergando muito mais que muita gente. Ele falava na mente dele, Jesus está vindo, eu vou clamar. Ele estava enxergando o milagre que Jesus ia fazer na vida dele. Então você precisa pedir para que Deus te dê visão, para você enxergar o milagre que Deus quer fazer primeiro na sua vida, depois o milagre urgente que você busca. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O que é quebrantado, irmão? Uma pessoa que se sente fraca. Vê quando você fala, ai, fulano está tão quebrantado. Você fala, ele chora. Você abraça, ele chora. Quebrantado é isso. Uma pessoa que está fraca, que está sem força. Lembra quando Paulo fala em Coríntios para que Deus tirasse o espinho da carne, porque ele estava fraco? Qual que foi a resposta de Deus para ele? Paulo, na minha fraqueza, na sua fraqueza se aperfeiçoa a minha força. Então nós precisamos chegar diante de Deus quebrantado. Senhor, eu estou fraco, eu não estou mais aguentando, me ajuda. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado. O espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. O que é contrito? Um coração arrependido. Senhor, eu estou quebrado, eu estou fraco, mas eu estou arrependido. Lembra de Davi? Salmo 51? Aqui, ó. Esse salmo aqui é o salmo do arrependimento. Quando o profeta chegou nele, lembra? Vocês conhecem, né? Que contou uma história para ele, que foi quando ele pulou a cerca lá com Betseba, né? E aí depois mandou matar o marido da mulher, e aí ele jogou debaixo do tapete o pecado, vocês lembram? Aí o profeta chegou nele, aí ele escreveu esse salmo, né? Que ele estava assim, ó. E aí ele estava falando o quê? O sacrifício que agrada a Deus. É esse. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, esse ele não despreza. Esse homem, ele estava assim quando ele começou a gritar. Que ele estava fraco, pela circunstância, pela vida que ele levava, talvez nem a família ligava para ele, tinha vergonha de passar perto dele, nem a família própria ajudava ele. Ele estava com o coração arrependido, talvez ele se tornou um mendigo, cego ele já era, mas por escolha dele, ele se arrependeu. Lembra do filho pródigo? Pegou a herança, foi, depois que... Aí o filho pródigo voltou porque estava com fome, por causa da comida, né? Que começou a comer bolota de porco, aí ele, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E o filho pródigo acabou voltando, com o coração arrependido da atitude que tinha dito. Então o Salmo 51, 17 fala isso. Que nós temos que chamar a atenção de Deus através do nosso coração arrependido e quebrantado. Eu e você, nós temos feito isso? Nós temos amado estar na presença de Deus para fazer isso? Nós temos que rever isso na nossa vida. Porque esse cego, ele teve essa atitude num único momento aqui para que o milagre urgente dele acontecesse. Mas eu e você, nós temos feito isso? Ou temos levado as coisas de Deus, como diz a Bíblia, temos profanado as coisas de Deus. Quer profanar? Levar de qualquer jeito, não valorizar, ter uma vida de religiosidade. Hoje é quarta, eu vou no culto. Sexta eu vou no culto. Domingo eu vou no culto. Ou você tem vindo desejoso da presença de Deus na sua vida?
Ou você só vem desejoso dos milagres que Deus pode fazer na tua vida? Uma vez eu preguei e vou falar de novo. Eu não conheço um homem. Oscar, você casaria com a Marlene se a Marlene casasse com você só pelo que você tem e pode dar para ela? Não. Assim é nós com Deus. Nós não podemos querer vir buscar Deus só porque Ele pode nos dar milagre, mas por quem Ele é. Ele é Pai, Ele é Senhor, Jesus é o nosso noivo, pelo que Ele é primeiro e nem pelo que Ele pode nos dar, né? Nem sei porque Deus está falando isso, misericórdia. Vamos embora. Aí no verso 52, Jesus fala assim para ele, ó. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho, tá? Hebreus 11:6, coloca para mim, Hebreus 11:6. O que eu quero dizer, o que suporta tudo isso aqui é a fé. A fé é alicerce. Vocês lembram de Mateus 7:21? Que fala que aquele que pratica a palavra é como o homem que fez a sua casa em cima da rocha, que vai vir a chuva, vai vir tudo e não derruba a casa. A fé é o sustento de tudo isso que eu estou pregando aqui, tá? Olha o que diz Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você está aqui nessa manhã buscando a Deus, porque eu acredito que você tem fé. E eu não quero saber o tamanho da sua fé. Porque se Jesus disse que a fé pode ser pequenininha que Ele opera, não importa. Importa que se você está aqui, eu acredito que é porque você tem fé. Você não ia levantar de quarta-feira, vir aqui, ficar ouvindo uma pessoa como eu que vos falo, se você não tivesse fé. Que Deus pode operar. Sem fé não chegaremos a lugar nenhum. Aquele cego, ele tinha duas opções. Ir até Jesus ou ficar parado. Quando os discípulos falaram que Jesus chamava ele jogou a capa, se levantou e foi rápido. Não ficou arrumando ali. Ai, meu Deus. Será que eu consigo ir? Ai, será? Ai, isso, ai, aquilo. Não, ele já foi, tá? Porque ele tinha fé. Então você também. A gente tem duas opções. Buscar a Deus e não buscar. Se você buscar, Ele é Deus. Se você não buscar, Ele continua sendo Deus. Peça para Deus te mostrar o que impede você de ter comunhão com Ele. Peça para Deus te mostrar o que Ele tem para a sua vida, irmão. O que Ele tem para a minha vida. E eu quero dizer para você que o que Deus tem para você é muito mais do que você pensa. Que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Às vezes você acha que o que Deus tem para você é só vir aqui de quarta-feira e fazer uma campanha. Ele tem muito mais. Ele quer te usar para trazer outras pessoas para a presença dele. Porque você é um instrumento escolhido de Deus. Peça o que está impedindo do teu milagre urgente chegar. Não que ele não vai vir, mas Deus está trabalhando. Até a nossa salvação é pela fé, queridos. Então, se eu e você não tivermos fé, tá? Nós não vamos conseguir ter atitudes para gerar milagres. Coloca o último versículo aqui e vamos orar. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque até para salvação é preciso ter fé. Está na Bíblia, Efésios 2, ó. Pois vocês são salvos pela graça. Porque nós não merecemos. Mas é um favor de Deus. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso que eu falei, sem fé nós não chegamos em lugar nenhum. Conclusão, seja perseverante e insistente. Tome decisão de mudança. Tenha atitude para que essa decisão tenha vida. Tenha objetivos definidos do que você quer, não seja uma pessoa confusa, que um dia quer o verde, amanhã quer o azul. E tenha fé. A fé é que vai sustentar todas as suas atitudes para que seu milagre urgente seja gerado. Se coloque em nome de Jesus.
Pega o seu papelzinho, o meu está aqui. Que nessa manhã, o Jesus, filho de Davi, que está neste lugar, porque ele diz, onde houver 2 ou mais reunidos, ali eu estou. Ele abre os seus olhos. Abre os teus olhos. Porque Deus tem coisas tremendas na sua vida, queridos. Tem na minha. E eu sempre uso eu de exemplo. Quando eu entrei nesse lugar, nunca eu imaginei ser uma pastora auxiliar, porque eu era zica, como diz o pastor. Mas Deus olhava com o olho dele. E ele abriu os meus olhos. E tem aberto, tá? Porque eu estou em obra, viu? Não pensa não, porque quando eu ficar bem santa, Rose, Deus recolhe para não contaminar. Então eu ainda estou em obra, igual você está. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Ergue o seu pedido. Hoje nós encerramos essa campanha do milagre urgente. Jesus, nós pedimos assim como tu fizeste com o cego Bartimeu, que nós possamos lançar as nossas capas, seja ela qual for, seja do pecado, do medo, da incredulidade, da dúvida. Possamos lançar a capa do passado que nos impede de prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus, nós queremos se levantar, Pai querido, e fazer como aquele cego que, após ser curado, ele seguia Jesus por todo o caminho. Nós queremos seguir o Senhor em todo o tempo. Toma o pedido de cada um dos meus irmãos nesta manhã, esse último dia da campanha. Que o Senhor abençoe o milagre que o meu irmão tem buscado nessas quartas-feiras. Se esse milagre não chegar hoje, não chegar amanhã, que os meus irmãos prossigam caminhando com o Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os abençoe poderosamente. Abençoa quem está em casa também. Que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, abra os olhos espiritual dela, que ela possa ver e vendo, ela possa obedecer e possa fazer aquilo que o Senhor tem falado com ela em nome de Jesus. Vá louvando a Deus enquanto as diaconisas passam. Vem me envolver e constranger com teu amor. Enquanto Wesley louva, você vai orando. Sei que estás aqui. Vai clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presente a Deus que você quer que Ele faça. Vem me envolver. Aleluia, Jesus. Eu creio que Tu estás aqui pela Tua palavra. Onde houver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. E o Senhor está aqui, Jesus. Filho de Davi. Assim como o Senhor passava ali, naquele caminho, e aquele cego ouviu Jesus de Nazaré está passando por aqui. Ele começou a clamar. Eu não sei o que você quer que o Senhor faça, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo que você pede, que você precisa, porque Ele é o teu Pai. E Ele diz na palavra dEle que nós, sendo mal, queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Que dirá Ele que é o nosso Pai. Então clame nessa manhã. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso, Senhor. Jesus, tem compaixão de mim. Salva os meus filhos. Salva a minha família, minha parentela. Salva, Senhor, os meus netos. Salva os meus sobrinhos, Senhor. Salva, Pai querido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não permita que eu caia, Pai querido. Tem compaixão de mim, que sou pecadora. Careço do Teu favor e da Tua graça. Oh, Jesus, vai passando, Jesus de Nazaré, nesse lugar. Onde houver um coração quebrantado e contrito, Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu agir, manifesta o Teu milagre urgente. Que esse milagre urgente na vida dessa pessoa chegue, Pai querido, mas que ela permaneça firme no Senhor. Se ainda não chegar, que ela permaneça sabendo que Tu és fiel para fazer mais do que ela tem pedido. Assim como esta palavra que aqui está, para os homens é impossível, contudo para Deus nada é impossível, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Jesus, da tua igreja. Tem misericórdia desse meu irmão. Tem misericórdia dessa minha irmã. Tem misericórdia desse jovem, Senhor. Tem misericórdia, filho de Davi, manifesta o teu poder. Toca nos nossos olhos, Senhor. Toca nos nossos olhos. Porque apesar de nós vermos tantas coisas, enxergarmos tantas coisas, vermos até aquilo que não deveríamos ver, nós não vemos o teu amor, a tua grandeza. Nós não vemos o teu poder agindo, Senhor. Nós vemos aquilo que nós queremos ver. E não vemos aquilo que o Senhor tem dito para que nós olhemos, Pai. Olhemos para o alto, olhemos para o teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos olhar para a direita e para a esquerda, mas não olhamos para o alto. Ah, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia. Orecandarabachuri, xerecandarabachuri andarai, alabaxere, alabacandaraia. Vai visitando, Jesus. Vai visitando, vai agindo. Vai quebrando as cadeias. Vai quebrando as correntes. Vai tirando a cegueira, Senhor. Vai quebrando as fortalezas da mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, Filho de Davi. Oh, aleluia. Aleluia. E aplauda o Senhor Jesus, Filho de Davi, aquele que tem compaixão de mim e de você, aquele que renova as misericórdias dele a cada manhã, para mim e para você. As misericórdias dele são novas na nossa vida a cada manhã, porque ele tem tido misericórdia de nós. Aleluia. Para você que está na sua casa nos acompanhando, que Deus te abençoe em nome de Jesus. À noite teremos culto, não sei